Gostaria de chamar para tomar assento na mesa o senador Jorge Seife. A Ana Bento está querendo tirar uma foto. Senador Jorge Seife. Uma salva de palmas para o senador Jorge Seife. A nossa querida Regina Duarte. Essa tem que ser aplaudida de pé, por favor. Por favor, por favor, por favor. Regina Duarte, por favor. E o doutor Luiz Cláudio, que é defensor público no Distrito Federal. Uma salva de palmas. Isso aí, doutor. Não estava na programação, mas eu gostaria de chamar para compor a mesa aqui do lado da Regina Duarte, o nosso querido Castrinho. Eu fiquei muito feliz do Castrinho ter vindo ao evento, porque aí eu consegui alguém mais baixinho do que eu. O que também não é vantagem nenhuma, né? Eu chamei eles aqui para chamar a atenção de vocês, mas eu queria passar um recadinho antes. Depois do evento, eu queria tirar uma foto aqui em cima só com os estudantes de Direito. Eu vi que tem um monte aí. Então, depois é a última mesa. Terminando essa mesa, é encerrado o evento. Eu queria tirar uma foto aqui em cima com os estudantes. Tá? O pessoal veio me perguntar, bem rapidamente, né, como que surgiu a Abrajuc. Eu participava de um grupo de pesquisas dentro da UF, na Universidade Federal Fluminense, onde eu estudo até hoje. Eu sou aluno da UF, do curso de Direito. Eu tenho 24 anos, em que pese essa minha cara de idoso, mas eu tenho 24 anos. E eu participava de um grupo de pesquisas na UF, de Direito Criminal, que é a área do direito que eu mais gosto, e eu fui expulso desse grupo de pesquisas por ser conservador, por ser de direito. E aí eu decidi criar o meu próprio grupo de estudos. E esse grupo de estudos, que era um grupinho no WhatsApp, virou a Abrajuc, que está esse evento maravilhoso aqui hoje. Então, em rápidas, em linhas gerais, né, a Abrajuc surgiu assim. A Abrajuc surgiu de uma iniciativa estudantil, né, devido à perseguição universitária, que eu acredito que muitos aqui já tenham passado, né, ou quem não passou provavelmente ainda vai passar. Tive a grata surpresa de conhecer uma jovem que é lá da UF de Volta Redonda e está no primeiro período, e eu acabei de falar isso para ela, né, que o desafio é você conseguir chegar no final do curso mantendo o seu posicionamento com o qual você entrou no curso. Esse é o desafio. Você tem que entrar lá de direita e se formar de direita. Porque eu conheço gente que entrou sendo conservador e terminou se dobrando ao sistema, se vendendo por 30 moedas de prata. Então, a Abrajuc está de portas abertas, é uma associação de juristas conservadores, mas nós temos a opção, a oportunidade e a condição de membros colaboradores. Então, qualquer pessoa do povo pode ser
associado à Abrajuc, tá? Então, como que faz? Entra em contato pelo WhatsApp e aquele número onde foi as inscrições, ele vai ser desativado essa semana. Vocês viram lá que era o DDD 24, nós vamos mudar para um DDD 21, né, porque a nossa sede agora está aqui no Rio de Janeiro, foi inaugurada ontem, no prédio do Clube Militar, mas podem pegar comigo meu telefone, né, a maioria aí já tem, ou por aquele número mesmo, eu vou dar aí um prazo de 15 dias para entrar em contato lá pelo número onde foi feita a inscrição, para quem quiser se associar na Abrajuc. Aí tem uma ficha lá que tem que preencher, mandar por e-mail, mas a gente auxilia isso em tudo. A Monique, que é a nossa secretária também, que eu não sei se ela está aí ainda, mas ela ajuda muito, está lá, ela vai nos auxiliar a acolher todo mundo que queira ser associado. Tá? E aí agora a gente está caminhando para o final, né, da palestra. Eu vou pedir que o doutor Luiz Cláudio, que é o presidente da mesa, faça essa controle do tempo, né, para a gente não extrapolar aí às 18 horas. Então eu passo a palavra ao nosso querido doutor Luiz Cláudio, presidente da mesa. Boa tarde a todos. Eu sou o Luiz Cláudio, sou defensor público e diretor regional da Abrajuc no Distrito Federal. E tenho a honra de presidir aqui a mesa, cujo tema é Liberdade e Democracia no Brasil. O tema que eu reputo o mais importante da atualidade, porque nós vivemos tempos em que a liberdade deixou de ser um direito. Segundo a ministra Carmen Lúcia, do STF, a liberdade é um sentimento. Isso é muito grave, quando vemos esse tipo de fala de uma pessoa tão importante na estrutura jurídica do Brasil, né? A gente vive um tempo em que a censura voltou a ser uma realidade, muito embora a Constituição Federal proíba expressamente, né? A gente vive tempos em que a liberdade é cerceada em nome de uma suposta defesa da democracia. Mas o que é a democracia, senão a celebração da liberdade? A gente tem que ter isso como um valor muito certo na nossa vida, na nossa mente. A democracia é a celebração da liberdade. Porque sem liberdade não há democracia. É por meio do exercício da liberdade que nós podemos expressar aquilo que entendemos como verdade, e por meio dessa expressão da verdade, a gente consegue o convencimento, ou não, das pessoas, né? E esse convencimento, ao final, se transforma em votos. E são esses votos que trazem para a vida pública pessoas que representam todas as camadas da sociedade brasileira. Então, a partir do momento em que parte dessa camada da sociedade ela é presa, ela é censurada, ela é calada, é nesse momento que surgem as ditaduras, as tiranias. Então, nós não podemos, em nem um segundo de nossas vidas, ser coniventes com o cerceamento da liberdade. E como disse Edmund Burke, a maior segurança do povo contra as usurpações de seus superiores é manter o espírito da liberdade constantemente desperto. Para despertar esse espírito da liberdade, a Abrajuc tem a honra de ouvir nesse nosso segundo fórum um carioca, radicado em Itajaí, Santa Catarina, que foi secretário nacional da Agricultura e Pesca no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, responsável por uma das melhores lives do presidente, ele sempre estava lá. Nas eleições de 2022, ele foi eleito senador da República pelo estado de Santa Catarina, pelo PL, com nada mais, nada menos que 1.484.110 votos, o que correspondeu a 39,79% dos votos válidos. Só isso. Eu estou falando do senador Jorge Seife Júnior.
Teremos aqui também, agora fomos agraciados com essa grata surpresa, né? Uma pessoa que, ao longo dos seus 65 anos de carreira, foi cantor, apresentador, diretor, atuou em todas as áreas do mundo artístico brasileiro e sempre teve seu posicionamento político muito claro também. Eu estou falando aqui de Castrinho. E teremos também uma pessoa que nem precisava de apresentação, né, mas atriz de TV, cinema, teatro, autora, vencedora de diversos prêmios, inclusive prêmios internacionais. Ela foi secretária especial da Cultura do governo de Jair Messias Bolsonaro. É uma pessoa muito conhecida por suas convicções políticas, e eu estava falando com ela aqui, é uma pessoa que chega a prever o futuro, porque foi uma das primeiras pessoas públicas a dizer que tinha medo do Lula. Isso lá em 2002. Eu estou falando de Regina Duarte. E é com a Regina Duarte que nós vamos começar a nossa mesa. Eita! Então, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na virada do dia. Bom, meu sapato arrebentou. Fazia 3 anos que eu não punha salto. Pus um salto em homenagem a vocês. E o sapato estourou ali, porque realmente, se você não usa, as coisas estragam, né? Então, acho que a gente tem que usar a nossa cabeça, a nossa sensibilidade, a nossa intuição para agir. Vamos falar de agir daqui a pouco, se mexer. Obrigada. Valeu. Estou tensa, hein? Parece que não, mas, né? Estou tensa. Porque, para mim, estar aqui cumprindo essa função, da qual eu muito me orgulho e me sinto muito honrada de ter sido convidada, não é a minha área. Então, ontem mesmo eu falava assim, gente, por que eu aceitei esse convite? Eu não consigo me concentrar. E não é minha área, eu tinha que estudar, eu tinha que ler sobre isso, eu tinha que me preparar. Mas a minha netinha de 2 anos é tão fascinante, gente, que realmente não dava. Mas aí ontem eu peguei firme, achei um livro que eu não li há muito tempo. Ele está aqui. Obrigada. Todo marcado. É um livro de 2002, já que você lembrou de 2002. É um livro de 2002 que se chama A Importância da Escolha. E ele coloca que a liberdade, a nossa liberdade, depende da escolha. Eu vou ler uns trechos do livro, porque improvisar sobre jurisprudência realmente não dá. Se vocês me dessem um tema aí, eu saía saracoteando aqui, criando um personagem na última hora, mas jurisprudência não dá, gente. Não, aí pedi demais, né? Então, vamos lá. Eu escrevi, trouxe o livro para mostrar, mas anotei aqui. E ultimamente eu vinha perguntando para algumas pessoas, amigas próximas, o que é liberdade para você? E de todas as respostas, todo mundo falava muito em liberdade de expressão, porque realmente é a palavra da moda, é a palavra do momento. Mas a pergunta que mais me fez gravar e até escrever é que liberdade, para essa pessoa, é responsabilidade. Responsabilidade é liberdade. Liberdade é responsabilidade. E, especialmente, mais do que disciplina. Responsabilidade e disciplina. Eu gostei de ver as duas palavras unidas, porque você só pode ser livre se você se disciplina
se você cumpre com as suas tarefas e com as regras. Se você não cumpre as tarefas e as regras, você não consegue a liberdade. Então, eu queria começar falando disso, porque a liberdade está sempre restrita a regras, e se não houver disciplina, a liberdade fica comprometida. Liberdade de expressão, o tema da moda, o tema do momento, é um direito. É um direito conquistado, um direito instituído pela Constituição, a Carta Magna do poder democrático que nos rege. E que concede aos cidadãos de um país para que possam se unir através de suas ideias e opiniões expressas, sem medo de censura e retaliações. Isso quer dizer, então, que pode tudo? Não, não pode tudo. Não é bem assim, não se trata de uma liberdade que permita agressões. Essa liberdade de que falamos não é conivente com a destruição da respeitabilidade alheia. Não significa portas abertas para preconceituosos discursos de ódio com quem pensa diferente. Quem pensa diferente de mim tem todo o direito de defender a sua opinião. Qual seria, então, o limite que separa o que deve e o que não deve ser expresso, comunicado? Ou seja, o limite da minha liberdade é o ponto de encontro de duas liberdades. A minha liberdade, a sua liberdade. Trata-se daquele ponto em que se faz a constatação de que a minha verdade é diferente e antagônica à sua. E é nessa hora, no calor dessa discussão, que se torna importante contar até 10, contar até 20, 30, 50, combinando que a conversa vai continuar depois, amanhã, segura a onda. No dia seguinte, a gente fecha o assunto tentando acatar a ideia de que viver em democracia é assim mesmo, é pluralidade de visões e opiniões. E essa é uma das grandes dificuldades do regime. A polarização política é um dos cenários mais difíceis de se lidar num Estado democrático de direito. Somos todos brasileiros, gente, vivemos todos num país glorioso, belo, generoso, em que se plantando tudo dá, e com imensas possibilidades de um futuro cada vez mais promissor. E essa terrível polarização pegando no nosso pé o tempo todo, a gente não merece isso. Irmãos de pátria. O que não dá, claro, é para sonhar com que nos transformem num bando de carneiros alienados, sendo tocados para o futuro como gado. Não somos gado. Isso, com certeza, ninguém quer. Nem A, nem C e nem B. Então, vamos tentar lutar pela educação da não polarização? Essa é uma das ideias. Educação e polarização. Depois, aqui está o livro que eu falei, a importância da escolha, do Fernando Savater, ou Savater, não. É um espanhol, filósofo espanhol, professor, dedicado à educação. E a editora Planeta publicou em 2003 e fez uma segunda edição em 2012. Eu vou ler um trecho. O livro é maravilhoso, difícil de escolher alguma coisa, mas vamos lá. Estamos todos determinados pelo fato de que nascemos humanos e, em consequência, por força da tarefa infindável de ter que escolher constantemente, temos que escolher os meios juntamente com os fins. Não devemos esperar que ninguém nos salve, mas sim conhecer bem o fato de que escolhas erradas tornam impossível a nossa salvação. Isso é de Erich Fromm, que ele cita em seu livro Coração do Homem, seu gênio para o bem e para o mal.
Aí eu anotei mais coisas. Segundo Pico de la Mirandola, no Manifesto Humanista e Renascentista, do seu Manifesto Humanista e Renascentista, para quem o principal ofício do homem é inventar-se e dar forma a si mesmo, ele diz. Deus criou no planeta Terra cada um dos seres em seu lugar apropriado, ao longo de uma escala de viventes que desce desde a sublime mobilidade do anjo até a pulsação amorfa da ostra. Nessa hierarquia, cada um adquire sua perfeição sendo o que é, nem mais e nem menos. Mas, quanto ao homem, Deus o criou sem lugar próprio, como uma peça móvel, tão capaz de subir até o alto quanto de descer até o mais baixo. Ou seja, o humano age, e age para todos os lados. Um magnífico camaleão que pode adotar as formas mais diversas e inesperadas. A divindade assegura essa disponibilidade única com seu discurso. Não te dei, Adão, nenhum aspecto próprio, para que alcances e conserves aquele lugar, aquele aspecto, aquelas prerrogativas que desejas. Tudo, a luz está caindo, perdendo a visão. Tudo deverás conseguir e conservar segundo tua vontade e juízo. A natureza determinada dos outros seres está contida nas leis que eu prescrevi, mas tu as determinarás para ti mesmo, sem estar condicionado por nenhuma fronteira, segundo teu arbítrio e cujo poder te entrego. Coloquei-te no centro do mundo para que descubras melhor tudo que há nele. Não te fiz nem celeste, nem terrestre, nem mortal, nem imortal, para que tu mesmo, livre e soberano, artesão, te modeles e possa se esculpir da forma que escolheres. Poderás degenerar até as coisas mais inferiores, até os brutos. Poderás te regenerar segundo tua vontade até as coisas superiores que são divinas. Então, a dignidade do homem, gente, é ser co-criador de si mesmo juntamente com Deus, completando e reformulando o que a divindade esboçou. Sua perfeição não está em cumprir o programa determinado para seu ser, mas em inventá-lo e orientá-lo para o melhor. Ludwig Guilmonat, em seu livro A Liberdade, diz que viver é agir. E na vida agimos conhecendo certas coisas e ignorando outras, talvez não menos relevantes, com base em noções, muitas vezes de forma parcial ou completamente equivocadas, mas nem por isso podemos deixar de agir, na maioria dos casos. Agimos, portanto, a partir do que conhecemos e a despeito do que ignoramos ou sabemos mal. Então, o primeiro fator que a razão identifica são os perigos que podem nos prejudicar no nosso agir. Diante deles, o homem reage, inventa, faz previsões. A primeira e fundamental obra-prima da liberdade humana é a regra social. São as regras de nossa colaboração e de nosso contrato de proteção mútua assegurado. Tudo mais vem por acréscimo. Com a sociedade, sempre podemos fazer algo, agir com a sociedade. Obra da nossa liberdade de escolha e de expressão. Como seres pensantes, Deus nos privilegiou com a possibilidade de associação, baseada em leis e costumes que procuram delimitar um espaço onde possamos exercer escolhas
que não sejam vistas apenas como vida e morte. Naquela Grécia, que ainda nos inspira até hoje, era livre quem não tinha de obedecer a um amor, quem não era obrigado a permanecer preso a um lugar, à disposição de outra pessoa ou de outra instituição. Era livre quem podia ir e vir e fazer alguma coisa ou não fazer. Uma pessoa era livre quando podia mover-se como quisesse. O critério era eu posso e não eu quero. E há ainda o caso de algumas pessoas que só podem ser livres na medida em que haja uma forma de dependência da qual possam aspirar a se evadir. O devir do desenvolvimento político como transformação ideológica e como revolução na estrutura de poder tem consistido historicamente na luta pela ampliação no número de sujeitos titulares de liberdade. Agora chegamos ao advento da democracia. 1, abolição. 2, abolição da divisão genealógica entre nascidos para mandar e nascidos para obedecer. Igualdade perante a lei, sem discriminação em razão de sexo ou de religião, direito para todos de poder eleger ou destituir governantes. Direitos iguais à liberdade de expressão de ideias ou à formação de associações políticas e trabalhistas, etc., etc. Isso é democracia. Hoje em dia, provavelmente, as maiores diferenças entre os livres de fato e os livres só de nome são determinadas pelo acesso à informação. Para ser livre é preciso saber mais do que os que não sabem. Dos que não sabem ainda controlar os meios de comunicação para difundir tanto conhecimento como as falsificações interesseiras que ocupam muitas vezes o seu lugar. E aqui chegamos à importância de buscar a verdade. Buscar a verdade, segundo Ernest Geller, é um exercício de modéstia. Com isso ele quer dizer, trata-se de indagar e não de possuir. Indagar a verdade, não possuir a verdade. Se não assumirmos esse exercício de modéstia, não estaremos mais livres, mas sim dominados pelos trapaceiros. A maioria dos que dizem desconfiar da verdade e dos que negam que seja algo mais do que uma convenção social, costumam, sobretudo, crer em qualquer um. Por exemplo, o melhor encarna a moda da temporada atual. O que mais eficazmente seduz ou intimida. A respeito disso, Antônio Machado escreveu no tu verdade, la verdade. E vem comigo a buscar-la. La tuya, guarda-te-las. Repito. No tu verdade, la verdade. E vem comigo a buscar-la. La tuya, guarda-te-las. De que está formado? De que estás... outro poema. De que estás formado? Depende da genética. Em que te converterás? Depende da política. Vou repetir. Eu adoro. De que... É que já estou numa idade que precisa repetir também para mim. De que estás formado depende da genética. Em que te converterás depende da política. Esse é Stanislau J. Leck. A política nem sempre é boa, mas sua minimização ou desprestígio leva invariavelmente a um sintoma muito pior. Se não respeitamos a política, podemos piorar a nossa vida.
Pode ser que haja pessoas tão criativas de espírito que sejam capazes de passar sem política e conservar, mesmo dessa maneira, sua liberdade de cidadãos. Eu não conheço ninguém assim, que consegue passar sem política e conservar, mesmo dessa maneira, sua liberdade de cidadãos. O momento atual fala bem disso. Cuidado. Cuidado. Eu não acredito em nenhum dos meus conhecidos que se rejubilam em ser assim. São apenas falsos originais, oportunistas, bajuladores, mas eu não descarto totalmente sua existência. Não descarto também o seu poder. Eles estão em toda parte. Por outro lado, estou certo de que não há comunidades livres sem o exercício permanente, consequente e publicamente assumido da política. Porque fazer política é uma forma de ser, é uma forma de fazer, é uma forma de agir na vida. Acabando, tá? Por que optar por fazer política? Por que intervir em assuntos coletivos com a intenção de transformação social, em vez de nos contentarmos em perseguir nossos interesses privados, tentando maximizar as vantagens e diminuir os inconvenientes que o sistema estabelecido apresenta para a nossa vida pessoal? Em primeiro lugar, escolher a política é aspirar a ser sujeito das normas, sujeito das normas que regem a nossa comunidade. É a única chance que temos de não ser simplesmente objeto das normas de uma minoria. Em uma palavra, é tomar conscientemente a sério a dimensão coletiva da nossa liberdade individual. A sociedade não é um cenário irremediável de nossa vida, como a natureza. A sociedade não é o cenário irremediável de nossa vida. Não somos animais, somos animal racional. Como a natureza é a natureza. Mas um drama em que podemos ser protagonistas e não apenas figurantes, vamos deixar passar a oportunidade de sermos protagonistas das nossas vidas? Privar-nos de nossa possível atividade política inovadora é renunciar a uma das fontes de sentido da existência humana. Viver entre seres livres, não meramente resignados, nem cegamente desesperados, é um enriquecimento subjetivo e objetivo da nossa condição. Ademais, aumentar os benefícios que cada um obtém das instituições e leis, melhorando, portanto, sua aquiescência racional a elas, é uma garantia de segurança coletiva. Quanto maior é o equilíbrio de uma comunidade, sua justiça, o reconhecimento que concede solicitações razoáveis de seus membros e a diversidade de seus projetos, mais seguro se torna viver nela. Embora a vida na democracia seja sempre polêmica, pode-se evitar os piores riscos do antagonismo social, sua dimensão mais destruidora. E isso tem nome: polarização estimulada. Aí vou botar mais umas frases rapidinho, que chamaram a minha atenção no livro. Essa é uma frase de Francisco Franco, político espanhol, ditador em 1936. Faça como eu, não se meta em política. Outra, do Bernard Crick, em seu livro Em Defesa da Política. Nada de política, ou seja, nada de resistência. Paga teu imposto e cala-te. Não podem ter posto... essa é mais uma frase. Não podem ter posto essa bomba aqui por minha causa, porque eu não me meto em política. A prova é que eu nunca deixei de dar contribuições a eles, quando eles apareciam
pedindo ajuda para os presos do ETA. ETA é uma organização com moldes marxistas e violou e revolucionários que evoluíram para um movimento de libertação nacional basco. Tem mais uma aqui. Esse é o dono. Esse cara que fala isso, né? Não podem me chamar de envolvido com o ETA, porque eu sempre paguei tudo que eles me pediram, tal. Dono de um bar da cidade de Donastia, em cujo estabelecimento foi explodido um trágico brinquedo-bomba. Ele não faz política, paga para os revolucionários fascistas e leva uma bomba do nada que ele não consegue entender. Mais uma frase: a pessoa que deseja que a deixem em paz, que diz não, que não quer ter que se preocupar com política, acaba sendo aliado inconsciente dos que consideram que a política é um obstáculo espinhoso para as suas sacrossantas intenções de não deixar nada em paz. Tem mais uma. Não se deve confundir liberdade de expressão com fazer política. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O mundo está desconjuntado. Que trabalheira eu ter nascido para ter que arrumá-lo. Hamlet, do Shakespeare. O universo não tem um livro de reclamações para registrar suas queixas. Faça política. Do protagonista de Dostoiévski em Memórias do Subsolo. Para finalizar, eu gostaria de ter com vocês todos aqui uma conversa, mas parece que estamos no final do dia, tá um pôr de sol lindo lá fora, e vamos continuar a estudar os mecanismos do imutável e aprender a utilizar nossas melhores possibilidades em favor dos nossos projetos e disposições. Agradeço mais uma vez ao João Daniel e à Abrajuc pelo estímulo da possibilidade que me foi oferecida para que eu revisitasse de alguma maneira o universo dos conceitos de liberdade e democracia, tão importante para o Brasil, para todos os brasileiros. Muito obrigada. Para quem falou de improviso, falou maravilhosamente bem, né? Esse link que a Regina Duarte fez da liberdade com a democracia e da importância da política, da gente não se afastar da política, não criminalizar a política. Muito embora alguns políticos tenham criminalizado a atividade política é extremamente importante para que a gente consiga dar o rumo adequado à nossa nação, o rumo que nós queremos dar para nossos filhos, nossos netos. Um país melhor vem da qualidade de um legislativo. Quando o legislativo é bom, o país é bom. Quando o legislativo é ruim, a gente já viu o que acontece, né? E para provar que um bom político traz boas políticas públicas, vamos ouvir aqui o senador Jorge Seife. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro eu quero agradecê-los e parabenizá-los por estarmos no Rio de Janeiro, num calor lindo, no dia de sábado, e nós aqui de terno, gravata, não sei mais o que, prestigiando a política, o direito, conservadores, ouvindo diversos palestrantes maravilhosos. Então, primeiramente, muito obrigado e parabéns aos remanescentes que resistiram até agora e resistirão mais uns 15, 20 minutos. Muito obrigado. Quero
primeiramente agradecer meu querido irmão João Daniel pelo convite, doutor Felipe Dantas, levanta a mão aí, será, se Deus quiser, meu assessor jurídico lá no gabinete, se a Advocacia Geral da União te liberar, se não liberar a gente vai dar outro jeito. E quero fazer aqui uma justa homenagem de duas pessoas que eu conheci hoje, mas que já me apaixonei. Doutora Mariana, que foi uma palestrante anterior, e a doutora Luciana, que está aqui. Cadê ela? Obrigado, prazer conhecê-las. Vocês são maravilhosos. Quero também agradecer ao doutor Luiz Cláudio, nosso defensor, que é o presidente da mesa, a nossa eterna viúva porcina. Quem não foi apaixonado pela viúva porcina? Nossa musa maravilhosa, Regina Duarte, e nosso querido amigo Castrinho, quem tive hoje o prazer de reencontrar. Pessoal, a missão que o João me deu foi de falar de liberdade e democracia. E eu passei um olho nos palestrantes que nós tivemos aqui hoje. E aí falei com o João, você vai me perdoar, mas nós temos que ser sensíveis a algumas mensagens que Papai do Céu nos envia. E ontem, eu estava na região dos Lagos, cheguei no Rio de Janeiro ontem, fui à região dos Lagos para um evento, hoje de manhã outro evento, e ontem aconteceu algo engraçado. Na verdade não tem nada de engraçado, algo terrível. Fui jantar com tivemos lá um evento, e na hora de jantar com uma pessoa, uma senhora sentou do meu lado e me conhecia, começou a conversar e falar das mágoas dela, o que aconteceu, depois de 31 de outubro, e eu vi muita desesperança, sabe? Vi uma tristeza profunda naquela brasileira, mostrou foto de acampamento, fez campanha para o presidente Bolsonaro, brigou com a família, tudo aquilo que todos nós fizemos, e vi muita desesperança nela. E hoje, chegando aqui, conheci a dona Maria do Carmo. Ela ainda está aí, será? Está lá, ó. Beijo para a senhora. E ela me falou algumas coisas que confirmaram, o encontro que eu tive com aquela senhora, que eu nem sei o nome. Então a gente tem que ter sensibilidade para falar, talvez, não que eu queira falar, mas o que nós precisamos ouvir. Ouvir falar de esperança no momento que Luiz Inácio Lula da Silva, um condenado em 3 instâncias, volta ao cargo máximo da nossa presidência da República, ferindo de morte a nossa fé, a nossa esperança, o nosso patriotismo e tudo aquilo que nós pensávamos que tínhamos conquistado e que estávamos libertos nos últimos 4 anos com o verdadeiro patriota que é Jair Messias Bolsonaro. Obrigado. E eu lhes pergunto, acabou mesmo? Será que acabou? Não, se tivesse acabado, vocês não estariam aqui. Eu quero fazer uma rápida biografia minha. Vou pedir perdão por estar de costas para a nossa mesa. Meu nome é Jorge Seife e eu sou, para quem acredita em Deus, um milagre de hoje estar ocupando o maior cargo do Legislativo brasileiro. Sou nascido no Rio de Janeiro, em Campinho, morador da Zona Oeste, fui nascido e criado em Bangu, Realengo, Padre Miguel. Minha última moradia aqui foi em Jacarepaguá e fui para Santa Catarina por um sonho do meu pai. Estou há mais de 30 anos lá, o sotaque eu não perdi, minha família ainda está aqui, a maioria da minha família está aqui ainda no Rio de Janeiro. E por que eu falo que eu sou um milagre? Jamais tive nenhuma aspiração política, mas Deus tem um plano para a minha vida e para o nosso Brasil, graças a Deus. E mesmo não tendo essa aspiração, fomos para Santa Catarina por questões de trabalho. Meu pai começou a sua vida como camelô de pescados, vendia peixe nas feiras livres aqui do Rio, comprava peixe aqui na Praça 15, que na época era onde os barcos paravam. Os mais antigos e os mais experientes vão lembrar. Meu pai vinha com o fusquinha dele, comprava 2, 3 caixinhas de peixe, ia para as feiras livres na Zona Oeste, vendia sardinha espalmada, e muitas vezes eu vim com ele aqui, bem pequenininho,
e eu me lembro disso, angu do Gomes, cachorro-quente, eu vinha trabalhar com meu velho. E ele cresceu, como todas as belas histórias dos empreendedores brasileiros. Meu pai trocou o Fusquinha por uma Kombi, aí já comprava 10, 20 caixas de peixe, aí os outros camelôs que precisavam ficar na madrugada na Praça 15, começaram a comprar dele lá, ele já tinha um lucrinho maior, aí comprou uma 709 usada, aí montou uma peixaria na Ponto Chique, lá em Padre Miguel, que até hoje está lá, e aí montou uma distribuidora de pescados em Realengo, e aí ele quis então comprar seu barco de pesca, construir, ao invés de comprar e vender peixe, ser comerciante, quis então entrar na questão da produção rural. E aí que nós nos remetemos a Santa Catarina. Quem quer construir barco no Brasil, devido à tradição dos estaleiros, da cultura da pesca, tem que ir para Itajaí, capital nacional da pesca. E ele foi no início da década de 90 para construir seu primeiro barco de pesca. E de lá nunca mais voltou. Realmente, para quem conhece Santa Catarina, é uma terra abençoada e apaixonante. E, logicamente, filho mais velho me levou para nós começarmos tudo aquilo que nós tínhamos aqui lá. E desde os 12 anos trabalhava na peixaria do meu pai, então desde cedo sempre pedi bênção para os meus pais, criado nos mesmos valores que os senhores, acreditando em Deus, respeito aos mais velhos, estudar na meritocracia e não na divisão de migalhas pelo Estado brasileiro, mas quem ganha mais é porque estudou mais, é que se esforçou mais, é porque acordou mais cedo, é porque meteu a cara nos livros, é que fez concurso público, meritocracia. E isso a esquerda quer destruir no Brasil. E não vamos aceitar. Por isso que quando se fala em igualdade, seja de mulher ou de homem ou de oportunidades, eu discordo. Porque a Bíblia, para quem conhece, já diz lá em Gênesis: do suor do teu rosto comerás o seu pão. Não está falando. Obrigado. Deus nunca falou que ia dar tudo, deu saúde para nós, inteligência, oportunidade, vigor físico, mas Deus nunca dividiu o pão igual. Ele falou o contrário, é sua responsabilidade. Se eu quero comer mais pão, ou pão salgado, ou pão doce, ou misto quente, ou pão com ovo, ou pão seco, depende das minhas capacidades e do meu esforço, do meu suor. Então, se a Bíblia me diz isso, já muitas narrativas da esquerda caem por terra. E cuidado para vocês não embarcarem, porque a linguagem deles é romantizada. Quando eles começam a falar e nós damos ouvidos, até as mulheres começam a se sentir inferiorizadas, começam a ver que não tem espaço iguais aos homens. Então, cuidado com a romantização dos temas marxistas e gramscistas, mas eu não vou entrar nisso. Como é que eu conheci o presidente Bolsonaro? Nós já com uma frota de 12 barcos de pesca, meu pai cresceu e eu ao lado dele, e nós, como é que funciona um barco de peixe? Um dia ele está descarregando aqui no Rio de Janeiro, outro dia em Niterói, outro dia em Santos, outro dia em Itajaí, outro dia lá em Recife, e eu era o cara, vestidinho de branco, bota branca, touca na cabeça, jaleco branco, que cuidava dos meus barcos. Meu pai já tem tá com 70 anos, então eu viajava o Brasil inteiro, dando vale para o pescador, cuidando da descarga do peixe, abastecendo o barco com comida. Essa era a minha função. Eu era encarregado de embarcações. E um dia, e aí eu vou contar o primeiro milagre, ao qual me referi no início da fala. Um dia, nosso barco capturou 20 toneladas de atum e ia descarregar na cidade de Cabo Frio. E eu vim para cá, peguei um avião, desci no Santos Dumont. Quando eu desci, toca o meu telefone. O comandante da embarcação disse o seguinte: Safe, peguei um vento terrível aqui no alto mar, não vou chegar em Cabo Frio cedo, só vou chegar de madrugada. Então não adianta você vir agora, pode vir mais tarde. Como nós temos aqui apartamento, tem uma maioria da minha família hoje mora na Barra da Tijuca, falei, vou ficar lá na nossa casa, lá no nosso apartamento, e mais tarde eu vou então
pego a estrada, pego um carro e vou para Cabo Frio fazer o meu labor, cuidar dos meus barquinhos. E aí eu descobri que a 700 metros da casa da nossa família, na Barra, morava o então presidente eleito Jair Bolsonaro, e isso era 17 de novembro de 2018. As mulheres sabem que homens são péssimos com data, mas essa data marcou a minha vida. E eu falei, almocei, falei, poxa, minto, de manhã, tomei café, falei, caramba, Bolsonaro mora a 700 metros daqui, fiz tanta campanha para esse homem, fui expulso do grupo da família, fui amaldiçoado por alguns parentes, perdi amigo na internet, quer saber? Eu quero lá, obrigado, eu quero ir lá tirar a foto pelo responsável de eu ter perdido 50% dos meus amigos. Na verdade, hoje eu vejo que o presidente Bolsonaro é melhor do que água sanitária, porque ele limpa, desinfeta e perfuma, que aquelas pessoas, não dá para defender a esquerda, nem Lula ou Boulos, não tem como. A pessoa que defende isso, ou é muito infantil, ou é muito mau caráter, ou os dois, né? O primeiro milagre aconteceu, eu vim para trabalhar, vento forte, que eu saiba e que eu creia, vento, mar, é tudo, está na mão do barbudo lá de cima, não é do barbudo de Brasília não, pelo amor de Deus, barbudo lá de cima, o Todo-Poderoso. E fui até a casa do presidente Bolsonaro, cheguei lá, o segundo milagre aconteceu, ele me recebeu. Entrei na casa do presidente da República, um peixeiro fedorento de Bangu de Itajaí, sendo recebido pelo presidente da República. Peguei um papel como esse aqui e comecei a escrever todas as reclamações enquanto produtor rural, enquanto peixeiro, enquanto pescador, que eu tinha sobre as políticas públicas no Brasil, as minhas críticas. Pessoal, eu fui para tirar uma foto, dar um abraço nele. Fiquei 4 horas dentro da casa dele, com a primeira dama do Brasil, pasmem, fazendo cafezinho. E eu olhava para aquele homem, falava, não é possível, me beliscava. Como é que eu, alguém como eu, tão pequenininho, estou sendo recebido na casa de um presidente da República? Estava todo enfaixado ainda da facada e tal. E aí eu falei, presidente, vim aqui tirar uma foto, mas o Brasil tem 8 mil, aí fui já com o discurso, né, da barriga, de revolta da política da pesca no Brasil. O Brasil, presidente, tem 8.500 quilômetros de costa, nós não produzimos peixe nem para a nossa população, 60% do que o brasileiro come de peixe vem da Chile, vem da Argentina, vem da Rússia, vem de Portugal, é um absurdo. Nós temos a 4ª maior costa do Atlântico, presidente, nós temos os maiores rios do mundo. E comecei a reclamar, e ele me olhando, é mesmo, é. Presidente, a maior fraude previdenciária do mundo é o seguro-defeso, presidente. A cada 10 pescadores no Brasil que recebem seguro-defeso, não sabe a diferença de um camarão para um tubarão, presidente. Essa pouca vergonha tem que acabar. E tudo isso escrito num papel. No final ele foi lendo, perguntou algumas coisas. Falei, presidente, entrega isso para o teu ministro, para o teu secretário, quem vai cuidar da pesca do Brasil. Presidente, nós somos os maiores exportadores de suínos, aves e bovinos do mundo. O Brasil é o maior produtor. Por que não somos de peixe? Por falta de políticas públicas e por falta de seriedade dos gestores. Entrega isso para o teu ministro, para o teu secretário, quem vai cuidar da pesca do Brasil? Ele olhou, sentadinho, camisinha de time, bermudinha com aquelas canelas finas, aí falou, ô garoto, tu não é o sabichão? Vai me entregar essa lista de problema? Não vai não. Tu vai ser meu ministro da pesca e esse problema agora é seu.
Doido! Doido! E aí eu confesso para vocês que minha perna bambeou, eu não esperava aquilo, eu não queria aquilo. Como é que eu ia ser? Eu nunca fui síndico de prédio, sempre trabalhei na minha empresa familiar. Como é que eu ia ser ministro ou secretário de Estado? E aí saí de lá até meio murcho, tirei foto com o presidente e falei, caramba, não era isso. E aí o seguinte, eu apresentei o problema para ele e ele falou, você vai fazer da pesca o que você quiser, porque agora o problema não é meu, agora o problema é seu. Falei, Jesus Cristo, entrei numa armadilha. Fui para Itajaí, briga com meu pai. Tu não vai entrar em cargo público, vão dizer que meus barcos foram dinheiro roubado do BNDES, vão dizer que a barriga dos nossos peixes é cheia de cocaína, vão falar tudo que é coisa ruim de você. Tu não vai, eu estou indo para 70 anos, eu vou morrer, quem vai cuidar dessas porcarias desses barcos? Eu não tenho mais saúde para descarregar peixe não, meu filho. Falei, pai, olha só, o Brasil que nós queremos depende de nós. Nós a vida inteira reclamamos dos ministros, dos ladrões, dos secretários, dos sem vergonha, dos bandidos. Agora o presidente Bolsonaro deu oportunidade para o seu filho, sua raiz, nascido e criado na beira do cais, mudar a política do Brasil, e nós vamos correr? E aí, 3 dias sem falar com meu velho, nunca tinha acontecido isso na vida. Eu falei, agora eu vou, e aí, a Bíblia fala algo que vocês precisam entender, mulheres superpoderosas. A Bíblia diz o seguinte, a mulher sábia edifica o seu lar, a tola com as suas próprias mãos o destrói. Não é isso que está escrito? Provérbios de Salomão. Cheguei em casa, olha o que é uma mulher de Deus na vida de um homem. Cheguei em casa, conversei com meu pai primeiro, fui para casa, desesperado, pessoal, diante de Deus, eu estava desesperado. E aí falei, meu amor, e aí? Tu encontrou com o Bolsonaro, que a gente tira foto, vai logo para o Instagram, né? Postar tal. Eu vi, tu teve com o Bolsonaro, como é que foi? Eu, ai amor, estou com um aperto no coração. O que foi? Foi assim. E o presidente no final falou que eu vou ser secretário nacional, ministro da pesca. Poxa, o que tu acha? Você vai. E eu peço perdão porque eu vou me emocionar. Você vai. Deus preparou isso para você. Deus quer dar a oportunidade para você reconstruir a pesca. E aquele medo e aquele pavor que eu estava, quando a minha mulher me apoiou, pessoal, eu virei super-homem. Falei, agora eu vou ser um ministro. E é a importância de uma mulher dar palavras de apoio e puxar a orelha do marido, mas encorajar o marido. Vocês têm um poder sobre a vida dos seus maridos, seus namorados, seus noivos muito grande. Construa ele com as suas palavras, não destrua, não coloque para baixo. Pode dar aquele esporro de leve, puxar a orelha, mas não destrua o seu marido ou seu filho, ou seu irmão com as suas palavras. Vocês são metade de nós. Deus não fez o homem só, far-lhe-ei uma adjutora, não é isso? Vocês são nossa metade. E quando vocês fazem um papel de encorajadora, ninguém vai segurar seus maridos ou seus filhos. Vocês têm essa responsabilidade. Pois bem, vou passar aqui porque meu tempo já está acabando. Fomos para Brasília. De acordo com as associações de pesca e aquicultura no Brasil, eu fui o melhor ministro da pesca que a República Federativa do Brasil já teve. Combatemos seguro-defeso, ampliamos a captura de peixe, ampliamos espécies, legalizamos atividades que não eram mais possíveis, liberamos cotas internacionais, fiz um trabalho incrível. E o presidente Bolsonaro começou a me chamar
de filho 06, que ele tem 5 filhos biológicos, né? Ele tem o Flávio, o Eduardo, o Carlos, o Renan e a Laurinha. Eu passei a ser o filho 06, de tanto orgulho que ele tinha do meu trabalho. E todos os meus passos em Brasília, eu sempre dei satisfação. Presidente, entrei na Polícia Federal contra os vagabundos que roubavam o seguro-defeso. Recebi 3 ameaças de morte por isso, pessoal. A quadrilha era muito grande, ainda tem, mas nós limpamos uma meia dúzia boa. E aí, um dia, num domingo, o presidente me liga. Normalmente eu falava muito com ele, Felipe, pelo WhatsApp. Não falava com ele no telefone. Sempre fui muito do WhatsApp. Eu acho que a maioria hoje usa menos o telefone. Hoje nosso telefone faz tudo, menos ligar, né? E aí liga. No meu telefone o nome dele é JB. JB. Eu, caramba, o presidente me ligando num domingo. Alô? Safe. Oi, presidente. Tá onde? Presidente, tô em casa. Tá, mas tá em casa onde? Em Brasília ou em Itajaí? Não, presidente, tô em Brasília. Venha para minha casa agora que eu preciso conversar contigo algo muito sério. A perna de novo começou a tremer. Falei, pronto. Servidor meu roubou dinheiro do governo, venderam licença de pesca. Meu Deus do céu, vai sair amanhã meu nome no Globo, no Jornal Nacional. Fiquei desesperado. Peguei meu carro, fui para a casa do presidente. Cheguei lá, ele, Luciano, e o Flávio Bolsonaro, na beira da piscina do Palácio da Alvorada. De Bangu para o Palácio da Alvorada, tá ok? Aí, sentadinho lá, igual menino cagado, falei, meu Deus, safe! Oi, presidente, toma um café aí. Pão com leite condensado? Falei, não quero não, presidente, fica aí com o senhor aí. Safe, você sabe que nós fizemos a transposição do Rio São Francisco, que era uma obra de Dom Pedro. Sei, presidente. Tu sabe que nós fizemos o PIX, tirando milhões de impostos sobre as transferências bancárias? Sei, presidente. A BR não sei o quê, que o pessoal atolava, que era uma máfia de trator? Sei, presidente. Que o marco do não sei o quê, e começou a pregar para convertido. Eu era membro do governo federal, fazia parte das reuniões ministeriais. Falei, esse presidente não está sozinho não, tem alguma coisa nesse corpinho dele. E ele falando tal, e falando as conquistas do governo. E no final eu falei isso a ele, porém Felipe Dantas, nós não temos maioria na Câmara e no Senado. Falei, é verdade. O que adianta nós nos reelegermos e continuar essa sabotagem do parlamento? Então, diferente de 2018, eu vou indicar meus candidatos a governador e a senador. E eu vou escolher em Santa Catarina, quem, presidente? Quem nós vamos apoiar? Como a quem, rapaz? Você é burro? Não, presidente. É você, meu candidato. Falei, presidente, tem muita intimidade com ele. O que botaram? O que o copeiro do Palácio da Alvorada botou no teu café? Cachaça? Tem que ter 1 milhão de votos. Eu nunca fui vereador, presidente. Você nunca mais repita isso. Se eu, que sou presidente da República, fui 7 vezes deputado federal, acredito no seu potencial, não é você que tem o direito de não acreditar. Aí é verdade, né? O cara é presidente. Eu vou te lançar e você vai ser senador por Santa Catarina. O restante, a história já contou, nosso presidente da mesa falou. O segundo lugar em Santa Catarina teve 605 mil votos. Eu tive 1,5 milhão de votos de patriotas conservadores da Santa e Bela Catarina. Obrigado. Obrigado ao nosso Papai do Céu, obrigado ao povo de Santa Catarina e ao Rio de Janeiro. Afinal de contas, eu saí daqui já com quase... Bom, esquece isso que eu já estou velhinho, não parece... É porque eu como muita tilápia, que aliás é o apelido que eu não gosto, né? Mas tudo bem. Tilápia muda de sexo nos primeiros dias de vida, não sei se vocês sabem, toda tilápia, menos mal que toda tilápia é macho, né? Mas ela sofre reversão sexual, mas é um bicho na natureza que só é comido pelos outros. Então esse apelido que o presidente me deu,
Eu prefiro o apelido que minha esposa, né, me deu, porque eu chamo que ela é minha sereia e ela me chama do seu tubarão, né? Muito melhor. De vez em quando eu dou uma mordidinha, mas vamos lá. Pessoal, qual é a mensagem que eu quero trazer hoje, além da mensagem que a Regina Duarte nos trouxe? E já, João, não briga, cadê o João? Não briga comigo, já estou indo para o final. Eu quero lembrar a vocês que apesar do que nós estamos passando hoje, que às vezes dá tristeza, desesperança e até medo, e não estou falando que não tem que ter não, a Mariana falou aqui com muita propriedade, mas eu quero lembrar vocês que lá atrás, há 10, 15 anos atrás, nós não sabíamos o que era direita ou o que era esquerda. Para nós, Geraldo Alckmin, PSDB e Aécio Neves era direita, ok? De tudo, pessoal, que Jair Bolsonaro fez pela pátria amada Brasil, de tudo, pode falar qualquer coisa, aumento de emprego, superávit, exportação do agro, tudo isso é lindo, mas o maior legado dele para nós é que nós hoje sabemos o que é joio e o que é trigo. A gente hoje sabe o que é direita, o que é esquerda. A gente hoje, doutora Luciana, sabe o nome dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal? E sabemos já até o nome do próximo. Mas, Safe, você está lá, você vai votar contra ou a favor? Não vamos discutir isso, vocês sabem a minha resposta. Nós temos que rediscutir as leis. Nós temos que ter maioria dentro da Câmara e do Senado. Nós já fizemos 1/3 de uma boa renovação, graças a vocês e graças a Bolsonaro. Mas nós precisamos começar e continuar a votar certo. O país está dividido, pessoal. Nossa derrota foi de 2 milhões de votos. 2 milhões. Gota no oceano. 1% da população brasileira, não foi nada. Nós perdemos. Hoje tem Gustavo Gaia, Ricardo Salles, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Sanderson, Ramagem, Damares, Tereza, Rogério Marinho, tem até Jorge Seife Tubarão. Então, melhorou muito. E como tem, né, um ditado popular, foguete não tem ré. Esse despertar político, ele só começou. Vocês vão conversar com outras pessoas, as redes sociais estão aí, nós não estamos mais trancados na Rede Globo, nós hoje temos outros meios de divulgação. Hoje alguém faz uma besteira, a gente já divulga na rede social para o sem vergonha ser desmascarado. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês é uma reflexão. Olhem lá para trás onde tinha Enéas Carneiro e Jair Bolsonaro, 2 ditos loucos, malucos, doentes mentais. E hoje nós só na Câmara do PL somos mais de 100. E dentro do Senado já chegamos a quase 30. A nossa missão continua: falar de política, assistir palestra, entender as diferenças, estudar, convencer, conversar, não desistir. Desistir não é uma opção e eu vou agora encerrar como Jair Bolsonaro me falou. Vocês, patriotas, conservadores, cristãos, não têm o direito de desanimar, de retroceder, nem de perder a esperança. O nosso trabalho pela nossa pátria amada só começou. Contem comigo no Senado Federal. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite. Eu vou evitar qualquer comentário para não estragar o clima. Eu vou passar a palavra aqui para a gente terminar o nosso dia em alto estilo ao grande ser humano Castrinho. Comecei fazendo a cagada aqui na mesa, mas coisa rápida.
Deixa eu dizer para vocês, fica até difícil depois da Regina e do C. Eu vou te contar, eu já fui pescador, mas nunca pesquei tanto, hein? Oh, que beleza. Primeiro eu quero dizer a Regina, para ela não ficar com muito medo do Lula, que o Lula ficou tão maduro que daqui a pouco ele cai, apodrece, cai. Entendeu? Já não é aquela coisa, né? O meu início de vida foi dentro do colégio militar, o que prova a minha raiz de respeito, a minha raiz de patriotismo. Eu sou patriota e sou conservador, graças a Deus. Para mim não tem esquerda nem direita, tem certo e errado. E posso dizer para vocês que nós somos os certos, porque nós amamos, porque nós respeitamos, nós temos religião, nós acreditamos em Deus. Para mim é fé, amor, humor e liberdade. Isso nós temos, então nós estamos do lado direito, do lado correto. E espero que continuemos assim, até derrubar esse absurdo que está aí. Isso é um absurdo que está acontecendo na nossa terra. Eu tenho 82 anos, 82. Hoje está bem, graças à minha mulher, Andréia. Eu vou pedir uma salva de palmas para a Andréia. Levanta! Olha como é que eu estou bem servido, hein? Guardem esse nome, Andréia Castrinho. Me deu apoio sempre, 30 anos casado. Sou patriota, ela me levou para frente do quartel. Ela me levou porque ela é mais nova, né? E eu estava meio, não, vai comigo. Eu fui para frente do quartel. Ela esteve na frente do quartel dioturnamente. Nós lutamos por tudo que nós achamos que é correto, e é correto, e continuamos lutando. E vamos continuar lutando. Na internet, pessoalmente. Aliás, eu acho que vários ministros que estão em Brasília deveriam abandonar a vida pública e entrar na privada. Eu não vou me prolongar, porque nós estamos aqui desde cedo. Quero agradecer demais. O convite foi assim, de repente, mas o fato de eu estar do lado deste pessoal que estão aqui, para mim é uma honra. Artisticamente falando, eu estou mais do que honrado hoje, porque eu estou dentro do lado, não da namoradinha do Brasil, nós estamos do lado da rainha da televisão. Que é verdade, uma das atrizes mais comemoradas, uma das atrizes que participaram de várias novelas, e hoje ela se mostra uma brasileira correta, patriota. É a rainha, sim, é a rainha Regina, a minha Regininha querida. Eu queria agradecer muito a vocês todos essa oportunidade de eu estar aqui falando com vocês, lembrando que fé, amor, humor são coisas que vão nos levar para frente. Eu oro todo dia pela minha vida, pela vida dos meus, pela vida dos brasileiros, e para que Deus acabe com todos esses absurdos que essa ala maldita plantou no Brasil.
Vamos para frente e para cima, porque nós estamos do lado certo. Muito obrigado. Boa noite. Em nome da Abrajuc, gostaria de agradecer aqui a presença do senador Jorge Seife, da nossa querida Regina Duarte, do Castrinho, e dizer que foi uma honra tê-los recebido essa tarde / noite, né? E com essas palavras eu me despeço. Boa noite a todos e dou por encerrada a mesa. Mais uma vez agradecemos aos nossos palestrantes pela disponibilidade, pelo compartilhamento. Pedimos aos palestrantes agora que se reúnam à frente da mesa para fazer a foto oficial. E pedimos ao público que aguarde o encerramento oficial do nosso segundo fórum. Pessoal, só relembrando que quem quiser se associar na Abrajuc tem que mandar mensagem lá no WhatsApp onde foi feita a inscrição. Manda mensagem lá para receber a ficha. Quem quiser também o certificado de horas complementares, é no mesmo WhatsApp. E eu peço para os associados da Abrajuc subirem aqui para uma foto oficial e depois os estudantes de direito. Mas primeiro, todos os associados da Abrajuc aqui em cima para uma foto oficial. Nesse evento, de modo especial, as nossas voluntárias, todas elas que vieram gratuitamente das suas casas, estiveram aqui conosco, e de modo especial a Dona Inês, a Ingrid, a Isadora. É por essas que estão aqui, né, nessa idade, que a gente faz os sacrifícios, né? Que a presença da minha filha possa lembrar que é por eles, para que eles tenham orgulho de ser brasileiros e tenham uma pátria pacífica, ordeira e justa. Uma boa noite, um bom fim de semana. Vamos adiante.